Olá, Siri. Já fizemos um vídeo falando sobre a China comunista, agora iremos falar sobre a China capitalista. Ainda continua sendo, logicamente, um partido único, diferenças em relação a alguns países, porque ainda existe sim uma ditadura do partido único, comunismo, mas existe uma mistura entre o socialismo e o capitalismo, né? O capitalismo à chinesa, em que existe a intervenção estatal muito grande, domínio social e, porém, existe uma liberdade econômica, com certeza com critérios estatais, ok? Entender um pouco sobre a China é compreender que ela é gigante. Ela é um novo player mundial. Novo player, não. Se você assistir o último vídeo sobre China, você vai perceber exatamente que a China sempre foi grande. Somente no período de 1800, século XIX, até os anos 60 desse século passado, o que aconteceu? A China deu uma caída econômica, mas ela sempre foi grande, sempre teve uma população muito grande, teve uma economia muito grande em comparação aos outros países do mundo, ok? Bem, começar então a falar sobre a China, sobre a sua base de energia. Nesse vídeo vocês estão vendo a, as Três Gargantas, que superou a Itaipu Nacional como a maior produtora, a maior hidrelétrica do mundo. Reparem nessa outra imagem também sobre usina a carvão. A China ela utiliza muito termoelétrica. Ela tem uma população gigante, isso é recorrente. Ela necessita muita energia. Ela constrói, ok, uma hidrelétrica maior do mundo. Mesmo assim, não é o suficiente. Ela necessita queimar carvão e utilizar energia termoelétrica para gerar energia. Reparem só nessa cidade que eu não sei pronunciar o nome, chamada de Grande Muralha Solar. É uma das maiores, até um tempo atrás era a maior é, usina solar, né, de produção de energia a partir do sol, né? Reparem só que o tamanho da extensão é comparado a 200 maracanãs. Então, tudo na China é gigante. A maior hidrelétrica, a maior usina solar, uma extensão gigantesca, mais de 200 maracanãs. E a China, então, ela necessita muita energia. Geopoliticamente, a gente vai ver que nos próximos slides falando que essa dependência está fazendo que ela se expanda cada vez mais. Sobre a agricultura, ela é a maior produtora de arroz, é a maior produtora de outros, ela é a maior consumidora de arroz também. Repare nessa imagem aqui, eu vou botar de forma maior um pouco, que eu acho que facilita. Vamos lá, sim. Reparem nesse mapa aqui que mostra exatamente o ranking de emissões de poluentes, né, com a agropecuária, né, agronegócio em geral. Repare que a China ela produz muito, se você reparar a quantidade de emissões de poluentes. O Brasil também é um grande produtor, assim como os Estados Unidos. Então a China ela produz muito e ela importa muito porque ela consome muito, tem mais de 1 bilhão de pessoas para alimentar. E também tem o maior rebanho suíno do mundo. Atualmente o Brasil ele é um grande exportador para a China e a China tem alguns problemas em relação à densidade. A produção suína, às vezes, quando sofre, assim como o gado, gripe suína, vaca louca, porque, diferentemente de lá, o Brasil, a gente utiliza grandes pastagens. O gado ele é separado, ele tem uma área muito grande para viver. Enquanto que a produção chinesa é muito. Não que eles não tenham um espaço gigantesco, mas eles utilizam muito uma produção confinada, ok? Por conta disso, nesse momento agora, a gente está falando sobre a carne suína, eles tiveram que matar milhares, centenas de milhares de porcos porque teve um surto de gripe suína. Isso a gente falando agora 29/9/2020, né? Na próxima imagem, a gente vai ver sobre a densidade populacional. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo exatamente o que a maioria da população vive nessa parte do litoral, que a gente vai ver também que faz parte, a parte mais rica, a parte mais industrializada. A maior parte da população é da etnia Han, que domina a política deles. Existem outras etnias? Ok. A tibetana, como exemplo, que a gente vai falar, mas a Han é mais de 90% da população da etnia Han.
Religião existe, todos os tipos de religiões, se você olhar, né, seja islamismo, budismo, protestantismo, catolicismo, porém existe, logicamente, um controle sobre a prática religiosa, ok? Na próxima imagem, a gente vai ver sobre uma característica muito interessante, que a China percorreu um processo, percorreu um caminho muito similar ao Japão. A China, inicialmente, ela produzia muito quinquilharia. As lojas de 1,99 era o símbolo chinês. Você um monte de plástico, coisas de pouca duração. Os japoneses fizeram isso também, mas em relação aos eletrônicos. Relógio com calculadora, é, a calculadora em si. Então, o Japão ele cresceu exportando produtos um pouco baixa qualidade e depois produzindo coisas de alta qualidade. Toyota como exemplo, o PS4, PS5 como exemplo, tecnologia, Sony. Mostrar exatamente o seguinte: existe o mesmo caminho. A China está percorrendo esse mesmo caminho. Ela produz o quê? Nos anos 90, a loja de 99 é o símbolo disso. Produção de quinquilharia. Depois, hoje, celulares, esses carros. Eu falo sempre, né, que o próximo carro que a gente vai querer ter é um chinês. Assim como a gente deseja ter um carro japonês, um Toyota, um Honda, a China também. Lá não existe liberdade de internet, você não pode consultar qualquer coisa no Google. Nesse mapa aqui ao lado das empresas, né, a China, o que ela fez? Ela se abriu nas suas zonas especiais, ela se abriu exatamente para atrair empresas para produzir lá com mão de obra muito barata. Por conta disso, sendo que a maioria da população fica nessa região aqui, a região Han e etc., exatamente foi nessa região que eles construíram ou abriram seu mercado com as zonas econômicas especiais, atraindo essas empresas, todas as empresas do mundo. Se você imaginar que hoje, por vezes, é mais barato produzir na China e trazer o produto para o Brasil do que produzir aqui ou em outras partes do mundo, é surreal. Tanto é que eles investiram muito no transporte, investiram muito em rede de transporte como um todo, que a gente vai ver na próxima slide sobre a nova Rota da Seda. Nessa imagem aqui de aplicativos, reparem só, os chineses, eu vou botar a imagem maior, os chineses, eles têm todos os aplicativos iguaizinhos aos nossos, versão chinês, com algum controle do Estado. YouTube, eles chamam de Youku, o eBay e assim por diante, né? Tem o Facebook, o Google, o Twitter, e o mais conhecido da gente é o tal do WeChat. E o WhatsApp e atualmente o tal do TikTok. Mas reparem que essa liberdade de produção de aplicativos, ela termina quando a gente fala sobre a liberdade de expressão de maneira geral, né? Política, jornalística e assim por diante. Então, a China existe um controle muito grande sobre a população. Se você entrar no Google deles, se você digitar crise ou conflito algum tipo de conflito político existente na China, você não consegue pesquisar isso. No próximo slide, a gente vai falar sobre algumas características econômicas que são fantásticas, sobre o poderio da China, ok? Eu vou botar a imagem maior. Reparem só, a China responde esses dados, são de 2009 a 2013, ok? Ó, 19% da população mundial, 16% do PIB, 14% de todo o comércio mundial é chinês. Esse gráfico mostra aqui de 90 até 2016 o crescimento chinês em relação ao PIB mundial. Então, assim, olha, em 90 ele era o último em comparação à Europa, que é em verde, o Japão e os Estados Unidos. E simplesmente ele ultrapassou todo mundo, ultrapassou os Estados Unidos em praticamente 2 décadas. Em relação à participação e importação mundial de commodities de todo tipo, o Brasil é um grande vendedor de commodities. A China é o maior importador, grande população e grande produção industrial. Reparem só, somente o Brasil e a Austrália como exemplo, a dependência econômica que a China nos proporciona. Hoje o Brasil ela vendia em 2007, vamos lá, 7% de sua exportação, hoje praticamente 20%, isso em dados de 2013, provavelmente hoje é muito maior. E a China consome 50%, 54% do alumínio, 48% do cobre, 45% do aço,
consome mundialmente 30% do arroz, e assim por diante, petróleo, e pensar que a China, então, ela é gigantesca e vai continuar gigantesca e se expandindo. E a gente chega na expansão dela. O que é isso daqui? A China, ela tem uma grande dificuldade, que ela tem uma população gigantesca, ela depende muito do quê? Depende de importar alimento, aço, petróleo, como a gente acabou de ver. Porém, ela necessita diminuir geopoliticamente a sua dependência do Brasil, dos Estados Unidos, dos europeus. O que ela está fazendo? Ela está investindo na África, no continente africano. Vou aumentar a imagem aqui para vocês vão reparar o seguinte, que a China ela percebeu que com o dinheiro que os chineses têm, eles são capazes de comprar políticos, comprar o que ela quiser no continente africano, apoio político e econômico, construindo infraestrutura, construindo uma base militar que a gente vai ver. Para quê? Para produzir alimentos no continente africano, produzir ali e diminuir a dependência dos outros players mundiais, como o Brasil e Estados Unidos como exemplo. E lembrar que a África é muito mais próxima que a produção agrícola americana e a nossa. Vou aumentar a imagem aqui para vocês. Reparem só. Investimentos chineses no continente africano são diversos, tá? Petróleo, fábricas, grandes fazendas e assim por diante. Olha quantos países os chineses têm investimento. Os chineses investem aqui no Brasil também, mas eles investem muito no continente africano de maneira geral. Olhando mais para cá, o que eles fizeram? Reparem só que essa parte do mundo é perto da Arábia Saudita, o Mar Vermelho, Iêmen também em relação a conhecido como Chifre da África, tá? Essa região é o quê? Passagem de boa parte do petróleo do mundo. Passagem para o Mar Mediterrâneo também. E existe um país chamado Djibouti. Então, os chineses começaram o quê? Construir sua primeira base militar fora da China. Os americanos já têm mais de trocentas bases militares no mundo como um todo, e os chineses começaram a expandir sua influência militar para defender seus interesses econômicos, assim como os chineses fazem. Reparem só, o que a gente pode falar aqui, né? A base militar chinesa, próximo exatamente do bases militares, aeroporto internacional, esse aeroporto usado pelos americanos, campo onde são estacionados 4.000 soldados, uma base militar americana também, com uma região onde passa muitos navios carregando de petróleo. Por conta disso, a China colocou a sua primeira base militar, investiu num grande porto, acho que é o maior porto do norte, ou pelo menos desse país, né, com um país bem pequenininho, e mostrar o seguinte, a expansão chinesa se dá agora de forma militar. Além dos investimentos econômicos, uma região estratégica que tem diversos países com seus navios aqui para proteger esse caminho contra piratas, contra qualquer tipo que afete a produção de petróleo, que o mundo é completamente dependente do petróleo. Então a China hoje, ela investe nisso. E tem uma outra coisa mais interessante, no próximo slide vai falar sobre isso, é a nova Rota da Seda. Os chineses têm um projeto até 2050 de aumentar a conexão. Vou botar aqui mais, diminuir aqui, vamos lá. Os chineses eles têm um projeto até 2050 de aumentar seu comércio, vai superar os americanos, e eles inventaram isso aqui, a nova Rota da Seda. O objetivo deles é investir nessas regiões, transporte, investimentos como dinheiro mesmo para fomentar a indústria, para permitir que todos os produtos chineses, que os chineses eles tenham, além dos mares, tenham uma ligação com a Europa, principalmente, e todo esse mercado da Ásia como um todo. Então a China, estrategicamente, ela se expande militarmente, expande financeiramente apoiando países e também na sua estratégia de conectar regiões, novos comércios, no objetivo de aumentar o seu poderio de venda. Ela compra muito, mas vende muito também. E a gente está vendo isso. Hoje existem celulares chineses muito bons, existem carros chineses cada vez melhores, e é um processo similar à década de 90, 2000 dos japoneses, em que hoje dominam, com a Toyota como exemplo, o carro mais vendido do mundo, qualidade e assim por diante. Proximamente, a gente vai ter grandes notícias
referente da China, né, em relação à tecnologia e assim por diante. Tanto é que a tecnologia principal, mais barata e eficiente do 5G, que vai revolucionar o mundo, 4G já facilitou muito, mas o 5G vai acabar praticamente com o cabeamento de internet, né? Ela vai ser a internet das coisas. É uma empresa chinesa, Huawei, ok? Essa nova rota da seda, ela realmente conecta o mercado mundial como um todo, ok? Para finalizar, falar sobre um pouquinho sobre questões de fronteira, questões políticas que os chineses eles sofrem ou estão tentando suplementar é o seguinte: conflitos em Taiwan e Hong Kong que desejam ter desejam maior autonomia, são muito mais capitalistas, com maior liberdade de imprensa e política. O Tibete, que tem uma população, sempre que eu falei que existe a maioria étnica é Han, só que existe também uma minoria e outras minorias, mas uma grande minoria, uma porcentagem muito grande de tibetanos que desejavam sua independência, porém, na década de 50 foram assimilados, foram conquistados pelos chineses e até hoje fazem protestos contra essa assimilação, porque eles se consideram totalmente diferentes dos chineses, ok? E, pensar exatamente isso, que a China, então, para finalizar esse vídeo, mostrar que a China ela se expande militarmente, economicamente, importa muita coisa, ela é importante geopoliticamente e existe um embate contra os Estados Unidos. Ainda não aconteceu, mas não talvez uma guerra, mas cada vez mais um embate econômico e assim por diante. O Brasil tem que aproveitar isso. Tem que fazer igual na Alemanha nazista na época, os alemães, eles queriam, chegavam para o Brasil e falavam, vocês vão apoiar quem? Os europeus, os Estados Unidos ou nós, a Alemanha? O Brasil, o Getúlio Vargas, ele não, vamos apoiar você. Aí conseguiu usinas Angra 1 e Angra 2, né? Ou vamos apoiar os americanos. Conseguiu um empréstimo para construir, não é a Vale, Companhia Siderúrgica Nacional. Hoje o Brasil, então, geopoliticamente, se ele quiser, ele pode ficar entre o meio, né? Que o Brasil está longe do centro de poder, né? Entre os americanos e os chineses. De certa forma, se for estrategicamente inteligente, o Brasil pode então conseguir lucrar com isso, uma disputa entre esses 5G, conseguir um melhor acordo, que a Ericsson a europeia e a Huawei chinesa são as principais empresas e os americanos querem que o Brasil pegue uma empresa europeia como exemplo, ok? Abraços e até o próximo vídeo. Até!